Hoje eu estou atendendo a um pedido do meu amigo e meu seguidor César Goltares Magalhães. Ele pediu o seguinte: fale um pouco sobre investimentos em fundos imobiliários. Mas lembre de uma coisa, nenhum desses fundos que eu vou mostrar aqui são indicação de compra ou venda. Então você vai apenas analisar, vai acompanhar comigo, tá? E não deixe de, isso aí, deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo, porque tem muita gente que precisa, tem muita gente que não entende nada disso e comigo vai entender, tá bom? Roda a vinheta. A primeira coisa que você precisa entender é o que são fundos imobiliários. Tá? É uma espécie de investimento. Fundos imobiliários são renda variável, tá? Não é renda fixa, embora o valor dos fundos, né, o preço deles varie menos do que o das ações, oscile menos do que o das ações. Ou seja, se você estiver dentro desse perfil de alguém que suporta a variação, de alguém que está disposto a lidar com variação de mercado, de preço, você está apto a investir em fundos imobiliários, tá bom? E o principal propósito de quem investe em fundos imobiliários é obter dividendos, porque aqui no Brasil, embora não seja obrigatório, os fundos imobiliários têm apenas a obrigação de devolver 95% do seu rendimento aos cotistas, mas a cada 6 meses. Só que a cultura aqui é que os fundos imobiliários paguem todo mês. Então, você investir em fundos imobiliários vai ter um salário todo mês caindo na sua conta aqui no Brasil. Bom, eu vou falar exclusivamente de fundos imobiliários aqui no Brasil, não vou falar no exterior. Eu estou falando para quem está começando agora, e para quem está começando agora precisa primeiro conhecer as coisas básicas, tá? Então, vamos lá. Algo que você precisa aprender é que existem 3 tipos básicos de fundos imobiliários: os de tijolo, os de papel e os híbridos. O que são os fundos de tijolo? Você já foi no shopping center, com certeza. Você já foi num galpão logístico, com certeza. Você já viu ali aqueles prédios enormes com diversas empresas ali, alocadas, escritórios. Então, esses fundos imobiliários, eles são os de tijolo. São fundos imobiliários voltados para o aluguel de espaços. Ou seja, por exemplo, um exemplo, né, de uma loja alugada. A loja Americanas, por exemplo, aluga várias lojas. Teve até um problema aí financeiro há um tempo atrás, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mas ela aluga ali um espaço para colocar a sua loja. E ao mesmo tempo ela precisa também de um galpão para estar ali alocando o seu material, os seus produtos que vão ser transportados para outros lugares, produtos que são comprados pela internet, produtos que são entregues. Então, existe uma administradora por trás disso aí. E é essa administradora que capta esses investimentos para que o crescimento do fundo ele seja contínuo e possa adquirir mais imóveis e investir em mais espaços para alugar para outras lojas, para outros interessados, para outros inquilinos. Então, isso é um tipo de fundo imobiliário de tijolo. Ele aluga espaço, ele trabalha diretamente com imóveis, tá? O imóvel propriamente dito. E não tem muita gente que pensa assim: olha, agora que eu tenho um dinheirinho, eu vou fazer umas casas para alugar e vou viver de renda dessas casas. A casa para alugar, ela te dá despesa, te dá problema, você tem que lidar com o inquilino, você tem que pagar IPTU quando você não põe isso no contrato, tem o problema da vacância, muitas vezes você não tem ali um inquilino para colocar. O fundo imobiliário de tijolo, ele resolve todos esses problemas, porque isso fica por conta da administradora do fundo e você só recebe o dinheiro. Você não precisa se preocupar com nada disso investindo em fundo imobiliário, ok? Então existe um segundo tipo de fundo imobiliário,
que é o fundo imobiliário de papel. O que o fundo imobiliário de papel faz? Ele pega o dinheiro do cotista e investe em papéis, ou seja, em títulos recebíveis. O que é isso? Ele investe, por exemplo, em CRI, que são certificados recebíveis do setor imobiliário, os LCIs, que são letras de câmbio do setor imobiliário também. Por exemplo, então ele tem ali um portfólio, ele tem ali uma alocação pautada em renda fixa e variável também. Ele investe ali, todo aquele valor alocado ele vai investir. Para quê? Para receber os juros daquilo. Geralmente, esses fundos imobiliários de papel, eles têm um atrelamento à taxa de juros do país. Você sabe quanto é que está a taxa de juros do país, ou a taxa Selic? Está em 12,75 nos dias de hoje, porque no último dia 20 de setembro, o Copom se reuniu e disse, olha, vamos baixar a taxa de 13,15 para 12,75 para fomentar os negócios, para começar a diminuir aí a taxa de juros e melhorar os empréstimos. É obviamente que a taxa de juros baixando, os fundos imobiliários de papel, eles passam a ficar um pouco menos interessantes. Mas a taxa de juros nossa ainda está bastante alta, ainda é interessante. Mas a tendência agora do Copom é realmente baixar a taxa de juros. Então você tem que analisar bem se isso é interessante para você, tá? Porque a gente tem um terceiro tipo de fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário híbrido. O que é o híbrido? É justamente isso que você está pensando. Ele investe nos dois setores. Ele investe tanto no setor de tijolo, ou seja, dos imóveis propriamente ditos, como no setor de papéis, nos recebíveis. Ele também investe na renda fixa, nos LCIs, nos CRIs, e ele também recebe isso. Então, ou seja, ele tenta equilibrar ali uma carteira, ele tenta equilibrar o seu portfólio de forma que, na alta dos juros, que é a taxa Selic, no caso, estando alta, a renda fixa ela fica mais interessante, então ela paga melhor. Quando os juros caem, o que acontece? A renda variável ela fica mais interessante e os fundos de tijolo também se tornam mais interessantes. Porque o valor, os negócios começam a fomentar, os empréstimos, a abertura de negócios, a alocação de imóveis começa a aumentar para os novos negócios que vão se abrindo, porque o dinheiro começa a girar, os bancos começam a emprestar mais, as pessoas começam a abrir mais negócios, começa a ficar mais interessante então. Porque o preço dos imóveis vai sendo reajustado. Todo ano existe um reajuste no preço dos imóveis. E isso que acontece o quê? O lucro dos fundos imobiliários de tijolo ele vai aumentando também, vai crescendo também no decorrer do tempo. Então, você tem que analisar esses três fundos imobiliários e ter uma carteira equilibrada e ver qual é o melhor momento para adquirir cada um deles. E veja bem, eu sempre digo isso é conselho de qualquer investidor buy and hold, ou seja, de qualquer investidor de verdade, não especulador. Se você compra um bom fundo por um bom preço, sabe qual é a hora de vender ele? Nunca. Porque quem compra fundo imobiliário pensa em viver de renda. Então quem pensa em viver de renda, ele não vai vender. Ele investiu numa empresa, investiu num negócio e ele vai receber o lucro daquilo. Ninguém que monta um negócio, vende o seu negócio de uma hora para outra e para de receber. Não, vou vender porque uma coisa que está dando lucro, que está valendo a pena, que está te dando crescimento patrimonial, você não vai vender. Então, se você escolher bem, você nunca vai querer vender, ok? Bom, pessoal, eu estou aqui na tela do computador agora. Você está vendo que eu estou aqui com um fundo imobiliário aberto. Eu estou aqui na Status Invest. A Status Invest, a meu ver, é um bom site de análise. Ele te dá muitos fundamentos aqui, te mostra exatamente como que está a situação, a saúde financeira do fundo, te dá várias informações aqui, ó. Segue o cursor do mouse comigo aqui, ó. Aqui tem os indicadores financeiros.
Aqui tem o geral, ele vai falar da história do fundo, localização, detalhes, contábil, portfólio, os últimos comunicados que o fundo ele tem aquela relação com o investidor, ele faz os comunicados relativos aí à sua movimentação financeira, à aquisição de novos imóveis. Então você está aqui e vamos olhar comigo aqui, ó, os principais indicadores que você deve observar ao analisar um fundo. Eu quero adquirir um fundo imobiliário, eu quero investir no fundo imobiliário. Então, esses são os principais indicadores, ok? Primeiro, você vai procurar ver a localização. É óbvio que um fundo imobiliário de maior porte, ele vai ter imóveis alocados em muitos lugares. Mas pense que você deve procurar ver se o fundo ele tem imóveis bem localizados, como por exemplo em São Paulo, nas grandes capitais, né? Na Faria Lima em São Paulo, em Copacabana no Rio, em locais comerciais e a quantidade de imóveis. Tá? Outra coisa que você deve observar no fundo imobiliário é isso aqui. Ó. Olha o cursorzinho do mouse aqui. Dividend Yield. Para você que quer ver de renda, isso aqui é fundamental. Então você tem que ter um dividend yield consideravelmente acima da inflação do país. Esse aqui, por exemplo, ele está 8,63%. É um dividend yield interessante. Não é o maior. Ao meu ver, tem outros fundos imobiliários com dividend yield mais interessante, mas olha só os fundamentos sólidos. Outra coisa que você tem que observar é isso aqui. Valorização. Olha a valorização desse fundo aqui. Em 12 meses, valorizou 8,6%. Para um fundo imobiliário que custa, tá vendo aqui, ó, R$111, é uma ótima valorização, né? Aí outro fundamento que você não pode deixar de observar. Olha aqui, ó. Olha o valor em caixa que ele tem aqui. 24,11%. Tá vendo aqui? Maravilhoso. Isso aqui é ótimo. Quer dizer que ele tem uma finança muito controlada. Isso é uma beleza. Outra coisa que você precisa observar, isso aqui é fundamental também, ó. O PVP, o preço por valor patrimonial. O que é isso? Cada cota de fundo que você compra, você precisa saber se você está pagando acima do valor patrimonial ou abaixo do valor patrimonial. Ou seja, para cada real que você investe e em relação a cada real que o fundo vale, que ele tem de valor patrimonial, nesse caso aqui, você está pagando exatamente R$1 por cada real do valor patrimonial dele. Valor do patrimônio que ele tem. Isso é ótimo, isso está bom. Esse preço está bom, está super equilibrado, é um fundo que vale a pena. Olha aqui o valor do dividend yield, do último de rendimento, que no caso por cota, isso aqui você recebe por cota, ok? 85 centavos por cota ao mês. Então todo mês, por cada cota que você comprar, você vai receber 85 centavos. Você pode achar que é pouco no começo, mas se você investir aqui um valor, vamos supor que você compra 10 cotas, né? Você compra 10 cotas desse fundo imobiliário aqui, você vai receber 8,50. Então, todo mês, se você for juntando as cotas e sempre comprando mais uma cota, quando você tiver 100 cotas, você vai receber R$85 e assim por diante, tá bom? Então, para você que quer crescer patrimônio, fundo imobiliário é uma maravilha. Bom, então vamos analisar aqui um fundo imobiliário de papel agora. Olha só isso aqui. Vem comigo. Versalhes recebíveis. Tá vendo? Então vamos ver os fundamentos dele aqui para você entender. Primeiro fundamento. O preço. R$3,24. Um valor bem baixo. Você diz assim, poxa, eu vou comprar esse, que esse vai arrebentar. Bom, aí dá uma olhadinha agora enquanto ele desvalorizou. Olha aqui, em um ano ele era 9,27.
olha o quanto ele desvalorizou aqui, 64,67%. Um dividend yield de 22,85%. Cuidado quando você for adquirir fundo imobiliário e você observar e ficar impressionado com o dividend yield. Oh, que dividend yield maravilhoso! Que, mais de 20% de dividend yield. Olha a desvalorização dele, é sinal de que tem algum problema em caixa. Vamos ver se tem? Olha aqui. PVP 0,32. Tá baratinho, né? Agora, porque tem um valor patrimonial bem abaixo, tá? Ou seja, o preço dele está bem abaixo do seu valor patrimonial. Mas olha aqui o valor em caixa dele, 0,72%. Então você precisa observar, inclusive, que ele é um fundo novo. Ele tem pouco tempo no mercado. Você vê que ele não tem aqui, ó, dividend yield. Ainda dos últimos 5 anos, dos últimos 3 anos, ele ainda não tem. Olha aqui o rendimento dele, ó. 0,3 centavos. Então não vá pelo preço, nem vá pelo dividend yield. Você precisa observar a saúde financeira, o crescimento do fundo. Sabe? Isso aqui é o fundo de papéis. Você precisa entender isso. Você precisa entender esses fundamentos. Então, o terceiro tipo de fundo imobiliário que nós vamos analisar aqui é o fundo híbrido. Nós vamos começar aqui analisando o VGHF11, valor AES fundos. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se ele está bom? O valor dele, olha aqui, variou pouquíssimo em um ano, ou seja, 52 semanas aqui, ó. Variação pequena, está equilibrado, o preço, o valor está equilibrado, quer dizer que o preço das cotas está bem equilibrado. O mínimo, o máximo aqui, ó, o mínimo 8,65, o máximo 9,88 e o valor atual 9,52. É um fundo que tem um valor bastante equilibrado. Olha o dividend yield dele, tá gostosinho, tá? 13,33%. Interessante. A desvalorização dele aqui no caso em 12 meses, ó, ele caiu 12,16, mas para um fundo com esse valor aqui, isso aqui é irrisório. Esse valor aqui de desvalorização é irrisório. Praticamente não é nada. Olha aqui, ele também não tem muito tempo no mercado. PVP, olha o PVP dele aqui, olha. 1,02, quer dizer que está quase praticamente 1 para 1. Você paga um preço interessante, quer dizer, do patrimônio dele, você paga R$1,02 por cada real de valor patrimonial. Então, praticamente você paga 1 por 1. Interessante. Olha o valor em caixa dele aqui, ó, 12,75%. Tem uma margem boa de valor em caixa, equilibrado, finança equilibrada. Ok? Então, são os fundamentos principais que você deve observar. Agora, nos fundos que contém papel, como eu já falei, você deve sempre parar e observar, porque a Selic está em queda. Então, eles vão pagar automaticamente menos com uma Selic mais baixa. Observe se é interessante para você. Observe se talvez não é mais interessante você investir em fundo de tijolo, porque eles valorizam mais com aquela valorização do imóvel, com o aumento dos negócios, tem muitas outras possibilidades. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre fundos imobiliários. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo para muito mais gente aprender. E se você tiver uma ideia de algum vídeo, alguma coisa que você queira aprender, coloca aí no comentário que assim que a gente puder, a gente vai estar fazendo para você. Beijo, fui!